Então, no dia 14 de junho, eu lancei, então, o método Mutante, né? Esse método que foi criado a partir de um bom tempo, assim, de estudos e principalmente de autoobservação, né? Um método que busca, bom dia, Silvia, que busca diminuir os níveis de ansiedade através de simples mudanças de hábitos, né? E esse método mutante, a palavra mutante vem, né, do convite da gente poder abrir espaço para sair desse modelo estagnado que muitos de nós estamos vivendo, né? Estagnação, o medo do movimento, do diferente. Bom dia, Angélica, Pri. E esse método, ele vem ancorado através de 5 pilares importantes, que é o pilar, então, do silêncio, do sono, da alimentação, do movimento e da natureza. E aí a gente está fazendo a cada terça-feira uma live para falar sobre um dos métodos, e essa escolha do método, né, método do que a gente vai falar, é escolhido através de vocês, né? Vocês é que votam lá, e aí a gente apresenta aqui o pilar, então, escolhido. Então, nós já falamos sobre o silêncio, já falamos sobre o sono, e hoje nós vamos falar sobre alimentação. E ainda temos aí 2 semanas para estar falando sobre natureza e movimento, né? Então, na próxima semana, eu já vou estar abrindo aí, nessa próxima semana não, na próxima quinta-feira já abro aí a enquete para que vocês possam votar aí qual o pilar, né, movimento e natureza, que são os que restam, para a gente estar conversando, tá? Lembro também que nós temos ali no link da minha bio, nós temos ali o link do método Mutante, onde nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Então, esse grupo de WhatsApp, ele tem como objetivo a gente poder estar incrementando, trazendo mais informações sobre o método Mutante. Por enquanto, a gente está naquele esquema ali do grupo, onde eu coloco as informações e vocês não interagem, mas lá no final das lives a gente vai abrir um momento de interação ali, tá? Para ver se ficou alguma dúvida, se a gente precisa estar tirando ainda mais alguma informação, enfim, né? Aquilo que ficou mais claro, aquilo que ainda ficou, essa é a ideia, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, tá lá no link da bio, né? Ou pode se inscrever também pelo site jaquelessa.com.br, para a gente poder, então, estar trocando. Jana, bom dia. Bom dia. A Lali provavelmente está em aula daqui a pouquinho, mas está dando uma espiada, sempre presente, dando aí o apoio, né, ajudando, enfim. Tá? Já vi que a Claudinha também está aí, as pessoas foram entrando, a Angélica lá de Rosário do Sul, enfim, bem legal. Tá? Então, hoje a gente tem esse tema, que é o tema da alimentação, que é uma grande chave aí, né, para a gente poder estar estabelecendo esses espaços, então, de mais presença, esses espaços de menos ansiedade, né? Lembrando que o pilar, o método Mutante, ele vem sempre, o foco desse método é a gente estar diminuindo os níveis de ansiedade através de simples mudanças de hábitos, né? Lembrando que nós vivemos, sim, no país mais ansioso do mundo, temos um índice aí pela Organização Mundial da Saúde que nos aponta isso. As principais doenças, elas vêm através desse estado, né, de ansiedade, de estresse, de depressão. Hoje nós temos também índices que mostram que a maior parte, 90% das doenças estão relacionadas ao estresse, né? Então, de que forma? Através desses 5 pilares, a gente pode estar ajustando a nossa vida para que a gente possa estar melhor. Eu acho que esse é o objetivo. Existe uma receita única, né? Isso também sempre deixo claro, não existe uma receita única, nós somos pessoas completamente diferentes. Se a gente sentar, eu sempre indico isso para os meus pacientes, né? Sentem num banco numa praça e observem por 5 minutos as pessoas que passam, que vêm, que vai, observem.
como as pessoas caminham, o biotipo, a forma como elas enxergam, né? A gente vai ali interpretar se as pessoas estão olhando para cima, para baixo, para o horizonte. Então, nós temos essa observação de que nós somos pessoas diferentes. Então, não existe uma forma única que vai fazer efeito, né? Existe muitas vezes um comprimido, sim, que a gente coloca para dentro, e esse comprimido faz um efeito paliativo, né? Não sou contra, acho que em alguns momentos sim é importante, mas a gente precisa estar descobrindo técnicas e formas, né, que a gente tem aí de estar melhorando a nossa condição e melhorando essa condição de forma totalmente consciente, né? Porque às vezes o uso de um medicamento ele nos afasta do nosso sentir, da nossa essência, da nossa presença, né? E chamando a atenção também que não existe, né, uma fórmula mágica também e que nos deixe felizes o tempo inteiro, porque isso não existe. A nossa natureza ela é cíclica, nós somos seres o tempo inteiro que estamos em mudança, em modificação, o tempo inteiro, né? Eu sempre também nas lives e quando eu trabalho bioquímica das emoções, eu sempre trago a informação. A cada 2,5 segundos, o nosso corpo, ele acontece mais de 1.400 reações físico-químicas. Então, é muita transformação o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, hoje o nosso tema é alimentação e lembrando, né, no finalzinho aí da live eu vou passar um bônus, né? Um bônus que vai ser uma receita para o desjejum, né? Para que a gente possa estar fazendo aí um desjejum, porque esse é um período importante entre o repouso, o sono e aquele primeiro alimento que nós ingerimos. Então, eu vou estar passando essa informação aí no finalzinho da nossa live. A live, ela não é super extensa, vai ficar muita coisa que a gente vai ter que conversar, mas mais uma vez eu disse, tem o grupo do WhatsApp, se inscrevam lá pra gente poder, daqui a pouquinho, tá trocando ainda muito mais informações, tá? Essa é a ideia. Aqui é pra aguçar, né? Pra dar aquela vontade e ficar refletindo no que nós temos aí de importante para poder estar fazendo esse movimento, tá? Sair da estagnação, esse é o movimento. Lembrando que um ser estagnado é aquele ser normótico, é aquele ser que tem medo de trazer o movimento, aquele ser que começa a se habituar com o mundo do jeito que ele está, com as formas, com as coisas, tudo do jeito que ele está, né? A pessoa entra no piloto automático e não questiona absolutamente nada. E a alimentação é um ponto importante para isso. De que forma nós nos alimentamos? Então, esse é o primeiro questionamento, né? Eu teria inúmeras perguntas aqui para fazer. De que forma eu escolho como eu me alimento? Eu realmente como quando eu estou com fome? Do que eu me alimento, né? As outras formas de alimentação. O que eu escolho ouvir, o que eu escolho enxergar, o que eu escolho sentir, o que eu escolho passar no meu corpo, né? Tudo aquilo que eu passo no meu corpo também, o meu corpo absorve, a pele é o nosso maior órgão, então tudo aqui é absorvido e vai para um lugar no meu corpo, né? Então, quanto mais químicos eu colocar nessa estrutura externa, mais químicos o meu corpo está se alimentando. É que nem eu digo, não adianta ir para a feira orgânica, comprar todas as verduras e se encher aí de coisas, de maquiagens que não tem, né, que são produtos que possam estar causando algum mal. Então, a alimentação é tudo isso. Hoje a gente vai focar um pouco mais nessa alimentação que nós colocamos para dentro. Essa alimentação em que nós abastecemos o nosso corpo, para esse corpo, então, nos dar energia, né, nos dar os nutrientes, enfim, tudo aquilo que é importante. Importante dizer, não sou nutricionista, todas as informações que eu estou trazendo aqui são informações que eu estudei a partir do momento em que eu me tornei vegetariana. Ali foi o grande leque, né? Porque eu me alimentava de uma forma, como a maioria das pessoas se alimenta, aquele café da manhã tradicional, o almoço aquele tradicional, o lanchinho da tarde, a janta ou o lanche da noite. Era aquela alimentação tradicional, aquela alimentação que nós passamos uma vida inteira nos alimentando e não questionando. Quando eu me tornei vegetariana, eu precisei mudar essa alimentação, né? Eu precisei entender de que forma eu juntava
uma leguminosa e um outro nutriente para eu estar formando a proteína que o meu corpo precisa, porque a gente tem esse estigma que a proteína só vem através da carne ou somente de alimentos de origem animal. Então eu precisei ampliar esse olhar e junto com esse movimento de aprender a cozinhar de forma diferente, eu também fiz a formação de Ayurveda durante 2 anos com professores que vieram da Índia, com toda uma base muito estruturada, né? E isso também me fez ampliar o quanto o nosso poder de escolha em relação àquilo que nós nos alimentamos, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Hoje nós temos as facilidades de ir no supermercado, comprar tudo embutido, tudo em caixas, bota no micro-ondas, esquenta e tá ali feito na refeição. E na verdade esse é o principal problema hoje, eu acredito, que nós temos para a nossa saúde. Então, a gente traz sempre essa questão. Primeiro, que a nossa alimentação ela deveria ser totalmente intuitiva, a gente deveria abrir espaço para perceber o que nós temos vontade de comer, né? Do que eu tenho vontade realmente, o meu café da manhã? Será que eu preciso, se eu acordo de manhã e preciso imediatamente aquela xícara de café gigante transbordando para eu acordar? Esse é um ponto que eu deveria estar olhando, observando. Então eu vou trazer pontos para que a gente possa estar observando. A ideia aqui é que a gente possa abrir um leque de autoobservação. Sem autoobservação a gente não consegue um diagnóstico, né? A gente não consegue se perceber sem autoobservação. Então eu não posso entrar naquele piloto automático, achar que está tudo errado e não observar. Então a primeira coisa, né? Quando eu acordo de manhã, eu acordo já com fome, sem fome, demoro muito, como porque eu tenho que comer e sair para trabalhar, porque senão depois eu não consigo. Isso é uma realidade que eu ouço muito dos meus pacientes. Abro o olho e já preciso um café para poder estar despertando, porque senão eu não acordo, né? Então, como é essa relação em relação à alimentação, tá? Esse é um ponto importante. Quando nos horários em que eu me alimento, eu realmente tenho fome. E o que é fome? Né? O que é sentir fome? Sentir fome é quando dá aquela gastura, quando a gente vem com aquela sensação assim que parece que tem um buraco, né? Isso é a fome. Se eu não tenho isso, eu tenho ansiedade, eu tenho que comer para poder satisfazer ali aquele movimento, aquele momento. Então a fome ela vem sempre a partir daquela sensação do vazio mesmo, né? E quando eu sinto essa sensação do vazio, eu me alimento realmente do que intuitivamente o meu corpo necessita, ou eu me alimento no piloto automático ali, aquele ritual sempre igual, o cafezinho, o pão, a manteiga, um queijo, o presunto? Como é essa relação, né? Como eu me alimento? O alimento da manhã é o alimento, o amanhecer é o movimento, e aqui eu vou trazer uma base Ayurveda, tá? Que para mim tem muito a contribuir, muito a dizer, tá? Essa base Ayurveda, aquilo que está escrito há mais de 5.000 anos atrás, nos livros sagrados. Obviamente que a gente adapta a nossa cultura, a nossa vida, eu adaptei muita coisa, mas aí vem uma informação importante, né? Tem muitas pessoas que preferem, hoje eu vou fazer o jejum intermitente, então eu não vou comer a manhã inteira, e aí vou almoçar, e aí vou comer só uma saladinha, e aí hoje, porque eu tô fazendo essa dieta, né, e aí porque eu já senti que emagreci, ou que tô perdendo peso, aí de tarde eu entro naquela confusão mental, né, naquela agitação, numa irritação, porque o meu corpo tá precisando de uma energia, né, e de noite eu chuto o pau da barraca e como, bebo, enfim, tudo aquilo que eu não consegui consumir durante o dia, eu acabo colocando lá no final do dia. Isso são relatos que eu ouço muitos dos meus pacientes em relação a isso, né? Chega um momento em que o meu corpo diz, não, agora eu vou beber, vou comer, azar, né? Hoje fiz o jejum intermitente de 12 horas, de 16 horas, enfim. O jejum intermitente é um movimento importante, é legal, tem efeitos importantíssimos no nosso corpo, assim como um jejum durante um dia inteiro também tem, já fiz inúmeros,
tá? Não é o foco aqui, mas já fiz, né? Mas o desjejum, ele é muito mais importante do que esse espaço de jejum que nós fizemos, tá? Então, a base do Ayurveda, ele nos traz que o nosso corpo, assim como a natureza, ele obedece ciclos, né? Então, toda e qualquer análise pelo Ayurveda, ele vem sempre baseado nos nossos biotipos, né? Então, o Ayurveda traz os biotipos das pessoas. Então, existem 3 tipos de biotipos, né? Que são Vata, Pitta e Kapha. Cada pessoa tem um biotipo e isso nasce na nossa essência, isso é herdado dos nossos pais, esse biotipo. Um biotipo mais acelerado, um biotipo mais pesado, no sentido de estrutura óssea, enfim. Então, toda a prática do Ayurveda, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se movimenta, é sempre baseado nesses biotipos. Então, a primeira coisa é a gente descobrir o nosso biotipo, né? Tenho um biotipo mais Vata, mais Pitta ou mais Kapha. Vata é aquela pessoa, né? E aí entra os elementos da natureza. Vata, por exemplo, os elementos que dão essa condição é o ar e o éter, Pitta é fogo e ar, e o Kapha é terra e água, né? Então, existem esses elementos. Então, através do nosso biotipo mais magro, mais pesado, mais ágil, menos ágil, mais aquela pessoa que idealiza, que não idealiza e não realiza. Então, através disso, a gente consegue chegar a esse olhar. Eu tenho mais esse biotipo, então algumas coisas combinam mais comigo, né, em função do meu biotipo. Esse biotipo, ele é variável ou ele é sempre o mesmo? Ele é variável em determinadas fases da nossa vida, mas o nosso biotipo principal, aquele que nós nascemos com ele permanece. Então, tudo isso a gente precisa estar olhando, e na natureza, no dia de 24 horas, nós também temos esse movimento Vata, Pitta e Kapha. Então, eu vou trazer um pouco do movimento da natureza e trazer para esse movimento da alimentação. Então, durante o dia, né, das 6 da manhã às 10 da manhã, a natureza, o universo, está nesse movimento Kapha. Kapha é estrutura. Quando nós estamos nesse movimento, nós estamos no movimento Kapha. Um bebezinho, quando ele nasce, até uma certa idade, ele pode ter uma origem Pitta ou Vata. Mas os movimentos dele estão relacionados a Kapha, porque um bebezinho ele precisa estrutura. Então, ele está nessa fase estrutural. Então, das 6 às 10 da manhã, nós precisamos estrutura. Então, nós precisamos escolher muito bem do que nós nos alimentamos. Agora, pela manhã, por exemplo, nós já fizemos uma meditação, né? Às 7 da manhã, fizemos uma meditação. Eu já alimentei o meu corpo, as minhas células, todo o meu ser, de um movimento, de um momento de total presença, onde através da respiração profunda eu pude alimentar os meus espaços, eu pude mudar a frequência do meu corpo. Esse é um horário importante para isso. Esse é um horário importante para que eu escolha de forma adequada do que eu vou me alimentar. Então, se eu tomar xícara de café preto, por exemplo, né? E eu aqui estou falando muito no café porque é uma tendência, as pessoas me procuram, me dizem muito já que eu faço para não precisar tomar o café, né? Então, do que realmente o meu corpo necessita? Então, é importante, né? Sempre a gente se alimentar de algo que seja nutritivo, de algo que seja importante para estar trazendo um alerta para esse espaço que é o nosso sistema digestivo, que no Ayurveda a gente chama, né? A gente trazer a luz, o fogo, que é o nosso Agni, que é aquilo tudo vai ser digerido por essa região. Então, tudo aquilo que eu escolher num primeiro momento da manhã colocar para dentro é o que vai fazer a diferença durante todo o meu dia, né? Porque eu vou estar estimulando, acendendo, organizando, deixando organizado esse lugar que é chamado, então, né, dentro
da filosofia do Ayurveda, de Agni, né, que é o nosso fogo digestivo. Quem digere bem tem boa saúde. No Ayurveda a gente não diz você é aquilo que come, você é aquilo que digere. Então, de que forma realmente eu estou digerindo? De que forma eu olho se eu estou digerindo bem? Através das minhas fezes, que diz muito da gente, de qual é, né, esse dosha que está em movimento, através da minha pele, dos meus cabelos, das minhas unhas, né? Então, tudo isso é uma forma que eu tenho de ver se eu estou digerindo ou não. Nós temos a cultura de imaginar que a digestão, a boa digestão, a gente só vê através da balança, né? E quem tem uma alimentação saudável, quem está atento a essa parte intuitiva, ancestral que todos nós temos, não tem essa preocupação com a balança, né? Porque vê essa fluidez aí em relação à alimentação. Então, das 6 às 10 da manhã, estrutura. Nós precisamos estruturar o nosso corpo, precisamos estruturar todos os nossos espaços, né? Seja eles através da meditação, seja ele através do que eu vou ingerir assim que eu acordo, né? A água morna, o raspar a língua. O nosso corpo, ele faz todo um exercício de noite fundamental, que é a liberação de toxinas. Então, acorda de manhã, vai para frente do espelho, bota a língua para fora e observa a cor, observa o que tem na língua, faz uma raspagem, raspa a língua. E a partir dali, então, inicia o processo de alimentação. Qual é a dica? Água morna. Sempre a nossa primeiro alimento, ele deve ser um alimento morno. Aguinha morna, água com limão, super recomendado. Deixando claro que no Ayurveda não se fala em água com limão, né? Mas eu, por exemplo, tomo água com limão de vez em quando, só água morna, para hidratar e para trazer então essa potência de acender esse fogo digestivo, para que eu possa ter uma verdadeira digestão durante todo o meu dia. Aí algum movimento, que eu sempre digo, né? Um inspirar, elevar os braços, exalar, uma torção de coluna, aquele movimento para o corpo se apropriar desse novo dia, tá? Então, das 6 às 10 da manhã, estrutura, das 10 às 14 horas é o movimento, então, da transformação, é onde tudo se transforma, por isso a importância de almoçar bem. Almoçar bem é importante, tá? Deveria ser nossa principal refeição, deveria ser onde a gente coloca todo o foco. Ai, mas eu me alimento do quê? E aí, então, mais uma vez, traz a tua memória ancestral, traz a tua memória intuitiva para ver o que realmente o teu corpo precisa comer. Se eu como só salada, tudo aquilo que eu esquentei, que eu abri aqui para poder, né, o meu corpo realmente digerir, se eu coloco primeiro a salada, eu estou colocando algo leve e gelado, então aquele foguinho que estava se acendendo para digerir o meu almoço, ele acaba apagando. Então, mistura a salada com a comida, vê se um dia tu tem vontade de comer o arroz, o feijão, a lentilha, que tipo de legumes. A gente observa muito as pessoas nos buffets conversando e se servindo. Então, assim, não tem o olhar pelo alimento. Então, eu olho o buffet e ali eu já vejo, de repente, o que combina mais para eu me alimentar. Então, das 10 às 2, das 10 da manhã às 2 da tarde, é o horário de movimento. É o horário em que teu corpo está apto a fazer uma melhor transformação. Então, quem tem esse olhar, se alimenta bem, coloca os nutrientes, não tem essa questão de estar preocupado o tempo inteiro com a balança, porque vai dar conta, o corpo vai dar conta dessa digestão. Claro que existem pessoas com uma outra tendência, enfim, aqui eu estou falando algo mais, né, de forma mais abrangente, para que a gente possa se situar e ir introduzindo esse olhar aí para a forma como nós nos alimentamos. Das 2 da tarde até as 6 da tarde, nós temos o movimento Vata. Vata é movimento mesmo, Vata é aquilo que movimenta no nosso corpo.
Então, por exemplo, se a minha cabeça, a minha mente está muito agitada, eu estou com vata desequilibrando, acordo de noite, estou cheia de informações, né? E todos nós, aqui eu acredito que não tenha exceção nesse mundo atual, todos nós estamos com esse dosha desequilibrado, porque nós temos um excesso de informações e não conseguimos dar conta de tanta informação. Então eu corro aqui, faço ali, né? O próprio movimento do barulho altera esse vata. E aí então a gente se alimenta, né? Busca uma alimentação que possa estar equilibrando isso. Então, das 2 da tarde até as 6 da tarde é o horário vata, é aquilo que muitas vezes eu preciso comer o doce. Observem, porque isso é estatisticamente, né? Horário do doce, eu preciso comer um doce, eu preciso um chocolate, eu preciso um bolo, eu preciso de novo café, porque, né, desnorteou tudo aqui, então não tá legal, né? E das 6 da tarde até as 10 da noite nós temos horário kapha, né? E aí então a nossa digestão já começa a baixar. Então todo o meu processo digestivo ele já começa a ter mais dificuldade de acontecer neste período, das 6 da tarde até as 10 da noite. Então é um momento da gente fazer uma boa escolha, se alimentar de algo que não seja tão pesado, que o meu corpo dê conta, né, de fazer a digestão do jeito que ele consegue para aquele momento. Então o nosso corpo, ele funciona num relógio, né, esse relógio circadiano, ele tá ali pronto para trabalhar dessa forma, né? O nosso intestino, ele também tem um relógio biológico. Observem, né? É fácil da gente observar. Se a gente tem uma boa dieta, se a gente tem uma alimentação, se a gente tem uma boa frequência, o nosso intestino ele vai funcionar geralmente no mesmo horário. Então o nosso corpo, ele se adapta a tudo que nós oferecer a ele, né? Nós temos 2 hormônios importantes em relação à alimentação, que é a grelina e a leptina. Então a grelina é o hormônio que vai nos informar que nós temos fome. E esse hormônio, ele começa a ser disparado no nosso corpo conforme a gente vai ensinando o nosso corpo, né? Ele começa a ser disparado conforme ele vai se habituando. Então, se eu indico para o meu corpo, Jaque, mas eu não tenho vontade de comer ao meio-dia, eu não tenho vontade disso, começa o exercício, né? Nós somos uma cascata bioquímica, o nosso corpo ele funciona em sincronicidade, a nossa bioquímica ela é a nossa força, a nossa potência. Nós temos uma bioquímica que funciona perfeitamente. Então, a grelina vai começar a atuar no teu corpo e te informar certinho o horário em que tu precisa te alimentar. E a leptina, ela vem para fazer o contrário, ela vem para dizer, agora já é suficiente o que tu te alimentou. Então, tu já está saciada a tua fome, né? Se nós não começamos a perceber isso, a trazer presença para esse movimento, a leptina ela não consegue ser acionada. Eu como, mastigo de qualquer jeito, engulo de qualquer jeito, saio correndo e não dou esse espaço do meu corpo, então, fazer esses processos biológicos, né, que são importantes. Então, a alimentação, ela entra nessa configuração. Aí nós estamos lá em kapha, né, nessa estrutura, que nós precisamos estruturar agora o nosso corpo para um outro momento. De manhã cedo, das 6 da manhã às 10, nós estruturamos o nosso corpo para ele dar conta. Nós precisamos dar conta do dia. Então, nós precisamos, através da nossa alimentação, ter consciência disso. Eu me alimento de algo que eu possa estar dando conta, que o meu corpo dê conta, de se manter durante o dia. Almocei e deu sono. Tem algo muito errado. Eu preciso dormir, porque agora eu almocei e quando eu como eu sinto aquele peso e aí me dá uma moleza e eu preciso dormir. Não tá certo, né? Quando a gente abastece o carro no posto de gasolina, a gente não abastece o carro e dá 10, 15, meia hora para o carro sair andando, né? O alimento, ele é o nosso combustível. Então, se nós estamos nos alimentando no horário de pico, no horário de transformação, no horário em que o nosso corpo está pronto para transformar e nos sentimos pesados, algo não está certo, tá?
Então, observar isso. Depois, então, lá no horário de CAFA, lá no final do dia, que eu já estou lá das 6 da tarde até as 10 da noite, nós estamos estruturando o nosso corpo para o repouso, para o sono, que foi o que nós já falamos aí na primeira live, né? Dormir é importante, quem dorme bem não engorda, né? Existe aí estudos científicos observando as pessoas mais obesas, né? Porque o sono no horário certo, na forma certa, ele vai fazer então com que teu corpo libere toxinas. Nós temos esse espaço. Então, das 6 às 10 da noite, nós temos o horário CAFA, e das 10 da noite até as 2 da manhã, nós temos o horário novamente da transformação. E eu ouço muito esse relato dos meus pacientes. Já que às 10 da noite começa a me dar o pique. Eu tô no pique, eu tenho que fazer acontecer, ler, ficar até tarde resolvendo os problemas. Sim, porque é um horário realmente de transformação, mas não o horário para esse movimento. É o horário para dormir e deixar com que o corpo então faça esse movimento da transformação. Depois das 2 da manhã até as 6 da tarde, nós temos um movimento novamente de Vata, que é aquele movimento, que é aquele momento em que nós geralmente perdemos o sono. Quem sofre de insônia dorme, né, ali um primeiro trecho da noite, um primeiro tempo, e depois acorda às 4 da manhã, 5 da manhã, naquela viagem, né, de tudo que precisa ser realizado. A alimentação, ela vai fazer parte de todo esse movimento, né, Kapha, Pitta, Vata, esses horários do dia, eles vão trazer uma potência importante para ajudar nesses processos de digestão, de alimentação, de poder de escolha, de tudo aquilo que eu vou estar introduzindo no meu dia, né, através da alimentação. Na Índia, eu acho isso muito legal, as pessoas elas têm como hábito de fazer a sua própria masala, não sei se vocês já ouviram, né, esse nome, masala é um tempero, né, então eles observam, né, aquilo que a família mais consome, então vamos supor gengibre, pimenta, noz moscada, cominho, mostarda em grão. Então esse é um tempero, uma especiaria que para aquela família é condizente, né? Faz bem, ajuda na digestão. Então o que eles fazem? Eles fazem a sua própria masala, compram as sementes, maceram ou compram o pó junto e usam como tempero na comida, né? Utilizando temperos que são importantes para o seu organismo. Da onde vem isso? Da autoobservação, né? Eu observo do que o meu corpo precisa e introduzo. Existem as masalas doces também, né? Mais adocicadas, que aí vai a canela, também vai a noz moscada, enfim, que a gente pode estar usando num mingau, num leite aquecido, enfim, né? Então, existem inúmeras formas de se alimentar e de fazer essa escolha alimentar, né? É importante a gente ter consciência que a alimentação, comer é um movimento que nós devemos fazer quando estamos verdadeiramente com fome, né? Porque a fome, esse movimento da grelina, da leptina, é que vai ajudar no processo digestivo. Lembrando que para que eu possa ter uma boa digestão, eu preciso acender esse fogo digestivo, eu preciso movimentar o meu sistema digestivo. Eu só acendo em movimento com coisas mais mornas, aquecidas, pesadinhas, né? Para que esse fogo, então, não apague. A alimentação, o principal horário da alimentação sempre é o meio-dia, sempre dar foco para esse horário das 10 da manhã às 2 da tarde. Ensinar o corpo o horário que precisa se alimentar. Se hoje eu tomo café da manhã às 8, amanhã às 11, o meu corpo se perturba, porque nós somos um relógio circadiano, nós estamos nesse movimento, né? Rotina. Eu tenho, né, sempre nos cursos, nas formações, eu trago ritualizando a rotina. Já que é tanta coisa, essa rotina já pesa, mas vamos ritualizar. Onde a gente ritualiza? O que é ritualizar algo? É trazer intenção. Então, se hoje eu faço meu café da manhã
enfeitado, eu coloco ele num pratinho diferente, arrumo uma mesa diferente, eu estou ritualizando um momento importantíssimo para a minha qualidade de vida, para a minha saúde. Então, alimentar-se, importante, poder de escolhas, sair daquele ritual de comer tudo igual, no piloto automático, a comida sempre igual. Eu, depois que me tornei vegetariana, eu percebi o quanto eu me alimentava mal, o quanto a vida inteira eu só comia a mesma coisa, com os mesmos temperos. Porque hoje tem momentos que a minha cozinha, ela tem aroma, ela tem cheiro, né? Ela tem um cheiro completamente diferente daquele cheiro comum, né? Porque tem as especiarias, tem a combinação, hoje eu vou usar esse tempero com outro tempero, enfim. Então isso é muito legal. Preciso fazer um curso de Ayurveda para aprender tudo isso? Não. A única coisa que nós precisamos é ampliar a nossa percepção em relação ao nosso poder de escolha, né? Dar mais ênfase aos produtos orgânicos, dar mais ênfase ao descascar do que o desembalar, né? Tirar do saco plástico, das caixas, enfim, né? Dar mais ênfase a isso, ao descascar mesmo, a ver, estar atento se hoje, né? É só visitar uma feira. Vai numa feira, eu enxergo muito mais isso aqui para quem tá aqui no Brasil, viu, Josi? Que não é o teu caso aí. Mas a gente vai numa feira, por exemplo, a gente vê laranja, bergamota, né? A reveria, porque é a fruta da estação. Agora, se eu for no supermercado, eu acho sim uma melancia. Mas é época, é momento de comer a melancia, em pleno inverno aqui. Essa melancia, o que ela traz junto com ela para poder estar ali, né? Então, estar atentos a esse poder de escolha. Se a laranja tá lá, é porque alguma informação importante ela tem para trazer para o meu corpo nesse momento, né? Então, nós devemos sair um pouco, ou completamente, desse piloto automático em relação ao nosso poder de escolha. Existe um melhor horário para tomar chá? A Josi está perguntando. E eu vou trazer aqui uma historinha, porque eu acho que fica bem interessante isso. Quando eu fiz minha formação de Ayurveda, a gente tinha sempre na sala garrafa térmica com água morna e chá. E um professor indiano um dia viu que a gente levantava e vinha com as xicrinhas, e ele disse: vocês estão tomando água ou chá? E foi quase que unânime, né? A sala disse: não, nós estamos... é chazinho, é chá disso, é chá daquilo e tal. E ele disse: chá é uma erva, chá é uma medicina. Para a gente tomar, a gente precisa estar sentindo alguma coisa. O que vocês sentem de necessidade para tomar esse chá? Vocês têm dor em algum lugar? Tem? Então, essa também é uma cultura, né? Eu tomo chá assim como eu tomo água. E para hidratar o meu corpo, eu preciso tomar água. O chá, ele vem por um complemento, né? De algo que esteja nos faltando. Então, por exemplo, a Josi fez essa pergunta super interessante. Qual é o melhor horário para tomar chá? O melhor horário para tomar chá é quando o teu corpo diz: estou precisando desse chá. Estou com uma leve indisposição no meu sistema digestivo, eu tenho uma leve dor de cabeça, eu tô com dor lá no dedo do pé, né? Então aí eu posso tomar chá. Não existe um horário, existe um sentir, né? O meu corpo me traz o alerta. É que nem tomar água. As pessoas tomam água. Porque tem que tomar água. Claro, nós precisamos hidratar o nosso corpo. Mas eu tenho que tomar água quando eu tenho sede. Agora, por exemplo, estou com sede. Eu tô sentindo minha boca seca. Então, eu preciso de água. Então, é usar o alimento quando realmente necessitamos dele. Tá? Então, tomar o chá, ele é importante no momento em que eu necessito dele por alguma condição, né? Por alguma situação. Tem gente que toma chá para ajudar a digerir o almoço. Mas a gente sabe que tem muitos chás que inibem a absorção de nutrientes pelo nosso corpo. Então, eu me alimento super bem e tomo um chá. E nem sei se aquele chá ali não está inibindo a absorção de nutrientes pelo meu corpo. Então, a gente precisa estar percebendo quando realmente precisamos de algo, certo? Nós somos
um dos poucos pessoas nesse mundo. Por exemplo, na Índia as pessoas fazem 2 refeições, né? Não comem, a gente precisa estar sempre roendo alguma coisa, né? Almoço e já estou pensando ali de qual vai ser a sobremesa, o que eu vou comer, né? Doces é algo que traz espaço inflamatório para nós. Então tá todo mundo dizendo isso, né? A ciência já mostra o quanto o doce traz processos inflamatórios para o nosso corpo. Um corpo inflamado é um corpo que adoece com facilidade, né? Então, estar atento a isso. Estou adoecendo, estou me gripando com facilidade, tenho muita dor de cabeça, né? Então, estar observando isso, porque isso está diretamente relacionada ao nosso poder. Deu uma leve pausinha aqui. Então, pessoal, a gente teria inúmeras questões, né, para estar falando. Uma coisa importante, né, que eu não comentei, a escolha dos nossos alimentos, né, os alimentos, e aí eu vou trazer novamente a base do Ayurveda. Para o Ayurveda, no Ayurveda a gente chama o alimento, né, as gunas. Gunas quer dizer aquele poder do alimento, é o que o alimento representa. Então, gunas está relacionado ao alimento. Os alimentos, eles têm, Ayurveda, separação. Então, nós temos os alimentos que são chamados alimentos rajásicos, tamásicos e os alimentos sádvicos. Os alimentos tamásicos são aqueles alimentos que nos trazem inércia, peso, quando a gente está naquele momento. Então, eu devo evitar esses alimentos. São os alimentos tamásicos, alimentos que nos pesam, que nos trazem inércia, nos tiram do movimento. Os alimentos rajásicos são alimentos que também nos tiram parte da nossa ação, do nosso movimento. Mas eles são importantes porque às vezes nós precisamos de uma ação, então nós precisamos trazer esses alimentos. E por último, né, não menos ou mais importante, mas eu considero mais importante, são os alimentos sádvicos, que são aqueles alimentos que ampliam a nossa capacidade de sentir, de estar atentos, de estar mais prestando atenção realmente daquilo que nós precisamos. Então, são os alimentos tamásicos, rajásicos e os alimentos sádvicos. Por exemplo, alimentos orgânicos, frutas, verduras. Aí eu estou entrando nos orgânicos, né? Porque eu nem vou entrar na esfera de alimentos carregados de agrotóxicos. Isso nem vou trazer essa informação. Então, rajásicos, tamásicos e sádvicos. Então, sádvicos são aqueles alimentos orgânicos, frutas, verduras, as leguminosas, lentilhas, grão de bico, as nozes, castanhas, tudo isso são alimentos que fortificam, que trazem uma expressão de consciência para o corpo, que vão estar trabalhando tanto esse eixo, né, que hoje se fala muito, que nem deu tempo da gente entrar aqui, cérebro, intestino, né, trazendo o intestino como segundo cérebro, enfim, essa ligação. Então é importante a gente inserir esse tipo de alimento na nossa rotina, estar atento a isso. Os alimentos tamásicos, cogumelos, os alimentos rajásicos, as carnes aqui nem vou falar, né? A gente sabe, o Ayurveda, eu sempre deixo claro que o Ayurveda não é uma filosofia vegetariana nem vegana, né? Tem dietas que são importantes, usar a carne, mas o que acontece aqui é que nós usamos, por exemplo, carne em todas as refeições. Antigamente não era assim, né? O homem das cavernas, ele não saía caçar todos os dias. Então aí eu acho que também, falando um pouco dessa alimentação ancestral, acho que é importante a gente prestar atenção nisso. A gente deveria fazer esse olhar, né? Como era a alimentação antes e como é hoje, o que a gente está enfrentando aí de situações que não são condizentes, importantes para a nossa saúde. Pessoal, já falei muito, eu vou finalizar com
a dica aí de uma alimentação para o desjejum. Vou falar aqui 2 coisas, tá? Que eu considero bem interessantes para o desjejum, que é o mingau, e que é uma fruta. Sempre que a gente vai iniciar o dia com uma fruta, essa fruta ela deve ser ela deve ser aquecida, tá? Jamais micro-ondas, isso é uma palavra que não existe, né? Micro-ondas, a gente sabe, colocou no micro-ondas, tu perdeu todas as enzimas, tu perdeu todos os nutrientes daquele alimento, tá? Comida de geladeira, que fica muito tempo na geladeira, sabe? É comida tamásica, é comida que nos deixa embotado, pesado. Então, mais vale fazer um arrozinho na hora e comer um arroz, né? Do que comer uma comida de muito tempo. Enfim, são dicas que são simples e que vão fazer toda a diferença, tá? Então, vamos à receita, lembrando, mais uma vez, tá? Eu vou depois colocar essa receita lá no canal, lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vou deixar lá escritinha, lá no WhatsApp. Quem não se inscreveu ainda, entra lá no site jaquilessa.com.br ou vai lá no link da bio, que tá lá bem facilzinho, só clicar, dizer que quer, enfim. E a gente vai estar aí trocando essas informações. Então, assim, desjejum, tá? Então, de novo, acordei, fui lá, raspei a língua. Por favor, quem ainda não faz isso, eu vou fazer uma live só sobre rotina. Coisas importantes, dicas importantes. Foi lá, raspou a língua, né? Excretou, colocou para fora o que precisa colocar para fora, porque, como eu disse, o nosso corpo ele trabalhou de noite para liberar as toxinas, tá? Então eu preciso dar atenção a isso, prestigiar esse movimento que o meu corpo fez gratuitamente, me deixando dormir e trabalhando por mim. Isso é lindo, é fantástico, né? Essa relação. Então eu vou lá, raspei a língua, escovei os dentes, de preferência com creme dental, que não seja carregado aí de muitas coisas que a gente sabe que também não são boas. Tomei minha água morna ou meu limãozinho com água morna. Essa água não pode ser esquentada em micro-ondas, é esquentadinha ali na chaleira, uma temperaturinha legal, tá? A gente precisa estar motivado, isso é o ímpeto de vida, né? Esse movimento, a gente precisa fazer, isso nos traz alegria, né? É ritualizar mesmo. E aí depois eu sugeriria, né? Um minutinho de pode ser, Aimee, 1 minutinho de uma respiração profunda, consciente, aquele ar que vai entrar e sair apenas pelas narinas, para que a gente possa estar trazendo esse fluxo de energia que o nosso corpo precisa para dar conta do dia. Faz um leve movimento, aquele espreguiçar, vai para um lado, vai para o outro, traz o teu corpo para ti. E aí, se tu já estiver com fome, faz o teu desjejum. Mingau. Então, aveia é um alimento sádico, é um alimento que potencializa o nosso ser, que nos faz sentir, que deixa o nosso corpo leve, nutrido. Então, coloca um pouquinho de água numa caneca, tá? Vou dar essa receita e depois, como eu disse, não existe uma receita única, somos seres diferentes e a gente vai adaptando conforme a necessidade. Vou dizer como eu faço aqui. Uma água numa caneca, coloco a ferver nessa água. Cravo, canela, noz moscada, gengibre em pó, erva doce. Deixo ferver, aquele aroma vem, sente o cheiro. Eu uso, faz tempo, já não tenho usado mais o leite de origem animal, mas pode ser para quem ainda toma leite. Eu uso leite de origem vegetal, então eu uso leite de coco, coloco ali um pouquinho de leite de coco, deixo ali, coloco aveia em flocos, tá? E aí vem uma observação importante, a aveia é um dos produtos que tem mais concentração de veneno. Então, podem comprar, já tem para vender nos supermercados, nas grandes redes, a aveia orgânica. É mais cara, mas vale a pena, tá? Um pouquinho mais cara, nada que não possa, né? Aí, coloca a aveia ali,
Quem gosta de açúcar, bota um pouco de açúcar, um pouquinho de açúcar, que pode ser mascavo ou demerara, jamais açúcar branco, mascavo ou demerara. Coloca ali, tem gente que coloca também melado, um pouquinho, pode ser. Deixa mexer, dá uma engrossadinha e come isso como desjejum. Uma canelinha em pó em cima para quem gosta, tá? Pode botar uva passa, enfim. Tô fazendo aqui o básico e faz... tem glúten. Ah, eu não sei, Lu, vou ter que olhar aqui na caixinha, não sei te dizer nesse momento. E faz, então, mas acredito que não, esse mingau. Uma outra forma de desjejum muito interessante para quem já evidenciou, ó, a Silvana já deu a resposta ali, para quem já evidenciou um problema digestivo, um pezinho, uma leve dorzinha, é usar banana no desjejum. Então, pega ali a frigideirinha, de preferência que não seja essas frigideiras, né, cheia de antiaderente do mal, né, que seja uma frigideira melhor. Coloca ali, pica a banana em rodelinha, dá uma aquecidinha, eu coloco uma aveia também, bota um pouquinho de açúcar mascavo ou demerara, se quiser, uma canelinha, e come essa banana de uma forma em que a banana, que tu vá mastigando e vá sentindo o movimento da banana na tua boca. Por que isso? Porque a nossa digestão, ela não acontece aqui apenas, ela já começa aqui. Nós temos uma enzima que se chama pitialina. Essa enzima, no momento em que a gente vai comendo, desmanchando o alimento na boca, ela já vai informando lá a grelina, a leptina, que a Jaqueline está começando o movimento de alimentação. Então, todo o meu corpo já se movimenta para me avisar que eu estou com fome, e também para me ajudar a dizer, agora deu, não vai comer a penca de banana, tu vai comer uma banana, porque a leptina lá já avisou que tu já está saciado. Então é tudo interligado, mas para isso nós precisamos potencializar a nossa presença, comer sentindo o alimento. Então esse movimento da banana, de degustar a banana, de sentir esse movimento, né? Ele vai estar auxiliando, e eu tô dando o exemplo da banana, porque é um alimento mais sólido, macio, que a gente consegue sentir bem o gostinho, tá? Então, a banana e o mingau aí são as dicas de desjejum para hoje, certo? Pessoal, assim, é um assunto que me empolga muito, que me motiva, né? Acho que quando a gente traz também essa presença e essa consciência para esse poder de escolha que todos nós temos, né? Porque nós temos livre-arbítrio, ninguém nos obriga, né? Eu sempre digo, e eu fazia muito essa prática de levar meus clientes para o supermercado. E eu entrava naquela prateleira dos temperos. Quando vocês forem no supermercado, observem a prateleira, o corredor, não é a prateleira, o corredor dos temperos. E olhem que tem tempero para todos os lados. Temperos carregados de glutamato monossódico. Esse glutamato monossódico é super prejudicial para a nossa saúde. Tem questão de rompimento, de membrana encefálica, enfim, são inúmeros. A gente passa uma vida inteira pesquisando e não termina de pesquisar tantas coisas ruins que tem ali dentro. A gente não para ler rótulos. E propositalmente os rótulos são com letras minúsculas, para que a gente não leia mesmo. Eu nessa fase não leio mesmo, né? Só se eu levar uma lupa. Isso é proposital. Então vamos aprender a olhar para nós, a ver o que nos faz bem, se uma pimentinha faz bem, se é importante de repente estar preparando a minha própria massala. Quem sabe a gente não faz um encontro só para falar sobre massalas, como prepara, enfim. Certo? Já falei demais. Desejo um lindo dia, lembrando então que o método mutante, esse método que vem para nos convidar a sair da estagnação, para que a gente possa estar no movimento, olhando para nós, sendo colo. Nós precisamos aprender a nos habitar, né? Nós estamos completamente desabitados de nós. Então, esse é o movimento, eu preciso me habitar.
tá? Então, que a gente possa estar fazendo isso, lembrando que são 5 pilares, já falamos sobre o sono, sobre o silêncio, sobre a alimentação, e quinta-feira eu vou estar abrindo a caixinha aí, porque ainda temos natureza em movimento. Votem, participem, vamos trazer aí esse lindo movimento que é o método mutante, para que a gente possa realmente estar melhor, viver melhor. Esse é o objetivo, né? Nós não estamos aqui nesse mundo só para passar, nós estamos aqui para ser contribuição verdadeira, cada um do seu jeito, da sua forma, falando de si, do que realmente cada um é, do jeito que é e sendo honrado por isso, por esse sentir. Nós precisamos estar atentos a isso. Ovos, acho que ovos é um alimento tamásico, né? Ele traz um embotamento quando muito, né? Todo alimento que ele é de origem animal, ele vai sempre trazer um peso, tá? Ovos, queijo, leite em excesso, mas eu acredito que sempre é a medida, né? A gente tem que achar o equilíbrio, né? Eu sou vegetariana e só não como carne, mas eu como ovo. Mas se eu como ovo num dia, não como no outro, porque meu corpo, eu sinto que ele não dá conta, né? Então, é sempre autoobservação, não existe uma receita única, né? Isso eu acho fantástico. Não tem aquela dieta que sai, que tu clica ali e sai impressa no computador e tu sai e leva para casa aquilo igual que é para todo mundo. Não, nós somos completamente seres completamente diferentes, né? Dentro da nossa casa nós somos diferentes. Então, o que dirá nesse contexto aí total, né? De mundo, de planeta, enfim. Pessoal, muito obrigada. Sei que a gente poderia passar amanhã aqui, se dependesse de mim, falando sobre isso. Eu gostaria muito de responder as perguntas também de vocês, assim, com mais tempo, mas não vai faltar oportunidade para isso, certo? Gostaria muito, muito que cada um de vocês hoje colocasse um olhar amoroso, atencioso, pelo poder de escolha na alimentação. Lembrando que a alimentação é energia, é prana, né? É aquilo que faz vibrar a energia em mim, que vai potencializar a minha energia. Tá? Olha o poder de escolha, se quiserem fotografem, compartilhem, certo? Um beijo grande e até a próxima live, terça-feira que vem, 7h50. Olha, minhas queridas aí entrando. Legal, as gurias entrando aí no finalzinho, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Essa live fica gravada lá no canal do YouTube. Quem não tá inscrito também se inscreve lá no canal do YouTube. Daqui a pouquinho também já baixo a live e a gente já vai colocando lá. As outras lives já estão lá, live do sono, do silêncio, e daqui a pouco mais vai ter a live da alimentação. Tudo para entrar, fazer parte, é só clicar lá, vai lá no link da bio que tá tudo lá. Só entrar e compartilhem, falem comigo, tá? Se quiserem trazer aí situações, enfim, dicas, é importante, tá bom? Beijo, beijo, um lindo dia e até a próxima!